Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E um escândalo promete mobilizar 2023, além de todos os outros, evidentemente. O escândalo do YouTube. Na verdade, o escândalo do bolsonarismo no YouTube. Para quem não sabe, o YouTube é a rede social dominada pelo bolsonarismo. É a rede do bolsonarismo. Os canais bolsonaristas no YouTube contam seu rendimento na casa dos milhões de reais e às vezes até de dólares. E o que acontece é que esses canais começaram a bombar exatamente no momento em que Jair Bolsonaro assume a presidência da República. E é nesse momento que o canal Foco do Brasil eclode no cenário político. O canal Foco do Brasil se dedicou a retratar o que se passava no cercadinho do Palácio do Alvorada e contratou apresentadores e investimentos altíssimos, faturando no período que foi de 2019, ano da posse de Bolsonaro, a 2020, gerando 350 mil dólares de lucro, que ao câmbio atual seria algo na faixa de quase 2 milhões de reais, num período de pouco mais de um ano. Um fenômeno que se somou a vários outros canais do YouTube que dominaram a política nessa rede social, que é uma das maiores redes sociais do mundo, o mais bem sucedido e, por enquanto, o único grande meio de comunicação por vídeo no mundo. As outras redes sociais, como Facebook, Instagram, apesar de terem muito vídeo, não se comparam ao YouTube porque funciona em um sistema parecido com o da televisão. Então, essa rede domina o público de vídeos no planeta. E os canais bolsonaristas cresceram com muita força, e a começar por esse Foco do Brasil, que agora está à venda. Esse canal foi desmonetizado em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal por difusão de fake news e propagação de teses antidemocráticas, apoiando os atos antidemocráticos, mas, sobretudo, pela grande quantidade de notícias falsas que espalhava. O canal foi desmonetizado pelo STF, mas continuou bombando, porque isso ocorreu em 2021, e de lá para cá o canal vinha atuando normalmente. Na eleição de 2022, foi um dos canais que mais tiveram audiência no país, e agora esse canal está sendo colocado à venda. O Foco do Brasil, ele se concentrou em cobrir o que se passava no cercadinho da Alvorada. E tudo isso começa antes de o Bolsonaro chegar à presidência da República. Já na campanha de 2018, ele começou a recomendar esses canais do YouTube que bombariam no seu governo. Até então eram canais de pequena audiência e se tornaram canais de grande audiência. Essa matéria do Intercept Brasil, de novembro de 2018, alguns dias, cerca de 18 dias após a eleição presidencial daquele ano, vencida por Jair Bolsonaro, essa matéria mostra quem são os youtubers recomendados por Jair Bolsonaro,
que ele qualificava de os excelentes canais de informação. Para Bolsonaro, eram conhecidos os canais indicados por Bolsonaro eram conhecidos disseminadores de mentiras e teorias da conspiração. O presidente eleito já deixou claro que seguirá à risca os passos de Trump na estratégia de enfrentamento da imprensa, já dizia o Intercept 4 anos atrás. Além de vetar a presença de determinados jornalistas em sua primeira entrevista coletiva como presidente eleito, Bolsonaro também tentou proibir a entrada de jornalistas no plenário do Congresso para a comemoração dos 30 anos da Constituição Federal. E ali ele disse ao país quais eram os canais bolsonaristas que cresceriam de forma exponencial. Na verdade, uma pesquisa recente mostra que o YouTube tem um público majoritariamente bolsonarista. As eleições de 2022 moveram grandes meios de comunicação e um dos principais focos foram as redes sociais, que na verdade tiveram importância muito maior em 2018, mas que foram muito relevantes na eleição deste ano. Uma pesquisa divulgada em agosto pelo portal UOL mostrou que no caso do YouTube, a maior parte do público apoiava a reeleição de Bolsonaro. O estudo apontou que existiam mais canais bolsonaristas no YouTube, o que também representava uma maior quantidade de vídeos produzidos e audiência, quando comparado com os conteúdos em apoio ao candidato de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento foi realizado à época pela pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da PUC do Rio, Pontífice Universidade Católica, Letícia Capone, que também é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A pesquisadora completou dados entre 8 e 14 de agosto, período anterior ao começo oficial da campanha eleitoral, e os separou entre extrema-direita e esquerda. De acordo com ela, o conteúdo foi classificado como extrema-direita por conta dos discursos que incluem ataques à democracia, à integridade eleitoral e disseminação de notícias falsas. Segundo esse levantamento, havia, pelo menos em agosto desse ano, 256 canais de extrema-direita e 104 de esquerda. Os canais de extrema-direita produziram 2.942 vídeos no período e os de esquerda 1.537. A extrema-direita tinha, na época, 88 milhões de visualizações e a esquerda 20 milhões. Comentários da extrema-direita, 837 mil, esquerda, 221 mil. Então, a partir desses números, descobriu-se que o YouTube era uma forte fonte de difusão de notícias falsas e propostas antidemocráticas. 11 canais bolsonaristas lucraram 10 milhões de reais com propagação de fake news, segundo o levantamento do Supremo. O montante inclui apenas ganhos com o YouTube entre janeiro de 2019 e agosto de 2021, mas pode ser ainda maior se somado a outras redes. Os 11 canais bolsonaristas do YouTube, responsáveis por propagar fake news sobre as urnas eletrônicas e defender o governo federal, lucraram mais de 10 milhões de reais entre janeiro de 2019 e agosto de 2021, conforme aponta o TSE, no âmbito do inquérito que apura ataques ao sistema eleitoral. A informação foi extraída da revista Veja. Segundo aponta o levantamento do tribunal, o montante recebido pelos propagadores de fake news nesse período pode ser ainda maior, já que o volume de dinheiro apontado se refere apenas aos valores recebidos pelos vídeos no YouTube. E no YouTube houve então uma decisão do TSE que suspendeu o pagamento a canais bolsonaristas depois da decisão.
O YouTube suspendeu os pagamentos aos produtores de conteúdo de 14 canais acusados pelo TSE de disseminar notícias falsas sobre as eleições de 2022. A medida faz parte da decisão do corregedor-geral do TSE, na época, Luiz Felipe Salomão, determinada em 16 de agosto deste ano. O ministro da Justiça Eleitoral determinou que as plataformas digitais YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e Facebook suspendessem imediatamente o repasse de monetizações. Na decisão de Salomão, os valores pagos pelas redes sociais aos canais, páginas ou perfis deveriam ser depositados em uma conta judicial. E aí, a lista dos canais afetados pela decisão. Na verdade, no YouTube foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 canais. E o foco das campanhas no YouTube foi dominado por bolsonaristas, segundo aquela pesquisa que eu já relatei aqui. E por isso o bolsonarismo domina o YouTube, o levantamento da professora Letícia Capone. E aqui no jornal O Globo, uma matéria que mostra que após as eleições, os canais bolsonaristas retiraram do ar mais de 4 mil vídeos do YouTube. Perfil que removeu conteúdo foi o do deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, que tem pouco mais de 1 milhão de inscritos, entre vários outros. Nos 2 primeiros dias após a vitória de Lula nas eleições, 59 canais bolsonaristas retiraram do ar por conta própria mais de 4,2 mil vídeos do YouTube. É o que aponta o monitoramento feito pela empresa de análise de dados Novelo Data, a partir de informações da própria plataforma. Entre os canais está a conta oficial de Bolsonaro, que retirou do ar um vídeo intitulado Lula humilha o trabalhador brasileiro em nome de contribuição sindical obrigatória. O Globo conseguiu localizar a publicação em questão em outros canais. O conteúdo trazia uma fala editada de Lula sobre o regime de microempreendedor individual durante o debate da TV Globo. Na reta final da campanha, postagens de bolsonaristas associando Lula ao fim do MEI foram alvo de decisões judiciais. E hoje sai a notícia de que esse canal Foco do Brasil, que era o canal do cercadinho de Bolsonaro, parou de publicar, demitiu toda a sua equipe e há 2 meses que não publica nenhum conteúdo novo. E está sendo vendido. O Foco do Brasil está há 2 meses sem publicar vídeos no YouTube. Um dos principais canais do YouTube do cercadinho do Palácio do Alvorada e com acesso privilegiado ao local na gestão de Jair Bolsonaro, o Foco do Brasil não publicou nenhum conteúdo sequer desde a derrota eleitoral. Com quase 3 milhões de inscritos, o canal demitiu o apresentador Cleiton Basso, que tinha um programa diário para falar do governo Bolsonaro, e foi colocado à venda e deve ter um rumo editorial diferente, caso consiga manter sua base de inscritos, o que é algo que não faz o menor sentido, porque o sucesso do canal está em ser bolsonarista. Ao mudar a linha editorial por algum novo proprietário, se é que alguém vai querer comprar esse canal, realmente não vai ter o mesmo apelo e não vai ter o mesmo sucesso, apesar de que vai ter 3 milhões, quase 3 milhões de inscritos. Mas a questão é o seguinte: como esses canais todos cresceram tanto do dia para a noite e como é que esses canais conseguem sobreviver durante mais de um ano sem receita nenhuma, inclusive pagando salários? Foi criado esse canal no primeiro ano do mandato de Bolsonaro. O Foco do Brasil é um dos alvos do inquérito que investiga atos antidemocráticos instaurado em 2020 por Alexandre de Moraes. Na eleição, teve a receita suspensa pelo TSE. Diante da crise, o técnico de informática Anderson Ramos, o único proprietário do canal, colocou o Foco do Brasil à venda e encerrou o contrato com Basso, a cara da marca nos últimos 4 anos, que é esse que você vê na foto, o apresentador que ele contratou. Ou seja, uma estrutura grande que já surgiu grande juntamente com outros canais que também surgiram
com a chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Ou seja, de onde vem esse dinheiro? Há bastante pista em relação a isso. De 2019 a 2020, o canal lucrou 330 mil dólares. Ao câmbio da época, ao câmbio de hoje, na verdade, 1,7 milhão na cotação atual. Com a monetização do YouTube, é que o canal conseguiu todos esses recursos. Segundo o relatório da Polícia Federal, divulgado à época pelo jornal O Estado de São Paulo, os conteúdos mais visualizados do canal eram os registrados em áreas internas da residência oficial da Presidência da República, espaço que a imprensa não tinha acesso. Em setembro, o jornal Folha de São Paulo revelou que um homem foi pago pelo Foco do Brasil para fazer uma pergunta previamente combinada com Bolsonaro no cercadinho. Note-se que essa interação entre esse canal e o Palácio Planalto, inclusive tendo acesso privilegiado ao palácio, que é um próprio público, é bastante suspeito. E ele foi contratado para figurar como apoiador do presidente, esse que fez a pergunta, e questionar se ele havia assistido à entrevista do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao Fantástico. Bolsonaro respondeu: "Eu não assisto à Globo". A Folha, Cleiton Basso, diz que não pode responder pelo Foco do Brasil, mas que a direção decidiu parar de publicar conteúdos após a decisão do TSE, segundo o âncora demitido. Em outubro, a Corte Eleitoral acatou uma ação da coligação de Lula e determinou a suspensão da verba do canal até o dia 31 de outubro, a data final da eleição presidencial, que na verdade terminou no dia 30. A ação afirmava que mídias como Brasil Paralelo, Folha Política e Foco do Brasil teriam um papel relevante em uma cadeia de comunicação que ajudava a divulgar narrativas falsas sobre a conexão de Lula ao crime organizado, por exemplo. A campanha de Bolsonaro começou a espalhar que o PT e Lula tinham ligação com o PCC, uma notícia falsa e, na verdade, considerada pelo TSE como criminosa e já tem até processo aberto por causa disso. Basso diz ressentir-se de ter seu nome associado aos atos antidemocráticos. "Não sou proprietário do Foco do Brasil e nunca fui a atos antidemocráticos", afirma o âncora, o ex-âncora, referindo-se aos protestos contra o Congresso Supremo em 2020. Na ocasião, o apresentador prestou depoimento como testemunha. Era um inquérito sigiloso e logo depois meus dados e da minha família circularam na internet. Torço para que toda a gana do Alexandre de Moraes contra o bolsonarismo se reverta em combate à corrupção no Brasil, afirma o ex-apresentador. Basso gravava o Jornal do Paraná e enviava a gravação para uma equipe de São Paulo, que fazia a edição e a montagem, incluindo a imagem de um estúdio de jornalismo falso que sempre aparecia atrás dele. A equipe também contava com um cinegrafista em Brasília, que fazia as imagens do cercadinho. A reportagem apurou que um profissional de São Paulo, que trabalha no setor de mídia, está prestes a completar a compra do Foco do Brasil. Ele não revelou valores e prefere não divulgar mais informações até que a transação seja concluída. Ela depende de o canal estar sem penalizações. Por WhatsApp, limitou-se a dizer que sua empresa adquiriu o canal após a fase do cercadinho e com interesse em reformular o projeto, que poderá ter linha editorial diferente, o que, como eu já disse aqui, seria algo que não faria o menor sentido, porque a razão do sucesso do canal é ele ser bolsonarista, ou ao menos era ele receber dinheiro que só começou a ser pago, minha amiga, meu amigo, após o Bolsonaro chegar ao poder. Então esse escândalo que começa a explodir e já é alvo de investigação no Ministério Público e em várias instâncias, sugere que dinheiro público pode ter começado a ser investido de maneira irregular a partir da posse de Bolsonaro
nesses canais que explodiram do dia para a noite. Aparecem em 1º de janeiro de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e já aparecem grandes, já aparecem com inscritos, com audiência, com estrutura, com tudo. Em sua descrição no YouTube, o canal diz que cresceu naturalmente, não recebe nem nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, o que está sendo colocado sob suspeita. A ascensão de Bolsonaro à presidência coincidiu com uma onda de youtubers de extrema-direita que usaram o bolsonarismo também como meio de sustento, diz a matéria, assim como eu estou dizendo para você. Além da monetização, eles ganharam dinheiro com a venda de produtos como bandeiras, camisetas e cobrança de assinaturas mensais de apoiadores. Com o declínio da popularidade de Bolsonaro, que ainda não deu sinais do papel político que deve assumir após a derrota, a audiência desses perfis também amarga queda de audiência. Dados da Novelo Data, que monitora canais de direita, mostram que o interesse por figuras como Kim Paim, influenciador de destaque neste nicho, e por programas como Pingo nos Is da Jovem Pan, despencaram nos últimos 2 meses. O primeiro passou de uma média mensal de visualizações de quase 1 milhão em outubro para 621 mil em novembro. O segundo foi de uma média mensal de quase 2 milhões para 1,2 milhão no mesmo período. O levantamento aponta apenas para uma tendência que precisará ser analisada nos próximos meses, já que o fim do ano costuma ser morno para youtubers. Seja como for, surge uma outra informação. Canais bolsonaristas no YouTube estão sendo acusados de receberem verbas de estatais. As empresas alegam que não fizeram indicação direta de quais canais deveriam receber a verba publicitária. Para que você tenha uma ideia, o Blog da Cidadania, por exemplo, nunca teve dinheiro federal desde a sua criação. Canais nem federal, nem estadual, nem municipal, vale dizer. Canais no YouTube que defendem o fechamento do Congresso, do STF, golpe militar, são abastecidos por verbas publicitárias de estatais. Alguns desses canais são apresentados por youtubers bolsonaristas alvos de inquéritos no STF. De acordo com o jornal o Globo, 28.845 anúncios da Petrobras e da Eletrobras, recém-privatizada por Bolsonaro, foram veiculados nesses canais entre 2019 e hoje. Portanto, durante o governo Bolsonaro. A reportagem listou os blogueiros que receberam verba publicitária da Petrobras, que são investigados pelo STF. Alan dos Santos, do canal Terça Livre, Enzo Leonardo Suzy Momenti, do canal Enzu, e Bernardo Pires Custer. Os 3 foram alvos de mandados de busca e apreensão nos últimos meses. O Terça Livre de Santos veiculou 3.490 anúncios pagos pela Petrobras. Já o canal de Custer, no YouTube, veiculou 3.602 anúncios. É uma enormidade de anúncios pagos por estatais. Enquanto o canal Momenti veiculou 1.192 anúncios. A Eletrobras também teve propagandas divulgadas nesses canais. Então, minha amiga, meu amigo, o fato é um só. O Bolsonaro pode ter usado dinheiro público para construir esses canais de forma dissimulada. A suspeita é grande, as investigações já começaram e vão se intensificar muito mais em 2023, quando o Bolsonaro não gozará mais de foro privilegiado, ainda que, segundo a banda toca, ele muito provavelmente vai estar longe do Brasil. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, com primeiras notícias. Um abraço para todo mundo.